Oiê, tudo bom? Bora para mais um vídeo. No entanto, antes de começar qualquer coisa, eu vou pedir para você deixar a sua curtida, porque senão o YouTube vai entender que esse conteúdo não está sendo relevante para você e vai parar de mandar esses conteúdos para você. Depois de deixar a sua curtida, deixe o seu comentário no final de cada conteúdo, porque para mim é muito importante saber a sua opinião. Compartilhe o vídeo, porque a informação é tudo e a gente sempre deve compartilhar conteúdos informativos. Se você não está inscrito, se inscreva no raio do canal. Se você já está inscrito, ativa o sininho para que você sempre seja notificado quando tiver conteúdo novo. Tudo bem que o YouTube está esquecendo de notificar na maioria das vezes, mas ative o sininho de qualquer forma, tá bom? Agora roda a vinheta e bora pro conteúdo, que é o que interessa. Bom, de novo, antes de qualquer coisa, me perdoem se vocês ouvirem os latidinhos, mas é que eu adoro gravar aqui na parte externa, porque eu acho que a luz é melhor, a posição é melhor, enfim. Mas às vezes vai ter um latidinho de fundo, porque eu tô de frente para a rua e esses intercalços podem aparecer, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre o que não esquecer no educar. E eu recebi falar desse assunto porque eu recebi algumas mensagens de pessoas me pedindo para comentarem sobre aquele massacre de Suzano, que houve na escola de Suzano. Só para atualizar, 2 jovens, se eu não me engano agora 3, não é isso? Invadiram a escola e mataram no total 10 pessoas, contando com eles mesmos que se mataram no final. Então no total foram 8 crianças da escola, mais algumas outras dezenas, se eu não me engano 20 e poucas crianças que ficaram feridas, enfim. Usaram machadinha, usaram faca, usaram arma de fogo, usaram arco e flecha, chamadas armas brancas, para cometer tudo isso. Foi muito triste, é muito difícil você imaginar que um ser humano é capaz de fazer isso com outro ser humano, principalmente quando é um menino de 17 anos e um rapaz de 25, outro eu não sei a idade, mas enfim, me pediram para falar sobre isso e eu fiquei pensando em formas de comentar sobre esse assunto sem ferir ninguém, sem ser negligente, porque afinal a gente não sabe o que de fato aconteceu, né? Então eu fiquei pensando em falar sobre o que não esquecer no educar, né? Porque de alguma forma esses meninos que cometeram esse ato, que foram os assassinos lá de Suzano, se a gente olhar para trás ou fizer uma análise progressiva da vida, eu não fiz isso, eu só estou supondo. Provavelmente a gente não vai encontrar um suporte familiar favorável, né? Eu vi um pequeno depoimento do vô de um deles, eu acho que do menino de 17 anos, dizendo de sempre que não esperava, que era um menino pacífico, que não apresentava nenhum comportamento digno de ser mais observado. Então você pensa, esse vô é culpado? Lógico que não, né? Se a gente pensar sempre no parente de alguém que comete um assassinato desse, eu acho muito injusto as pessoas ficarem apontando o dedo. Ele mesmo, um senhor já idoso, diz que está com medo de ficar morando lá no lugar que ele está há 30 anos, porque ele percebe olhares e perseguições. Veja, não foi ele que cometeu o crime, né? Ele não tem culpa sobre isso. Aqueles adolescentes decidiram cometer esse crime, né? Eu estou falando de base familiar? Sim, estou falando de base familiar. Porque, de alguma forma, se isso for dado de maneira correta, é um motivo a menos para que isso aconteça, né? A gente não tem segurança de nada, a gente não pode prometer nada, né? Se fizermos isso, isso não acontece. Até porque tem uma série de variantes na vida de uma pessoa. Então, às vezes, eu ouço pais dizendo, mas eu eduquei, fiz tudo certinho, dei amor, dei carinho, e aconteceu X coisa errada lá na frente, né? Porque depois do educar, a gente tem outras contingências no meio do caminho. São os amigos, as escolas, os desejos próprios, as vontades de cometer contravenções. Enfim, a gente tem uma série de fatores que devem ser analisados como um todo. No entanto, a gente sabe que quando se há uma base familiar sólida e potente, diminui-se muito a possibilidade de que comportamentos agressivos venham a aparecer, né? Como eu disse, não se garante, mas diminui. Então vamos analisar uma coisa. Nos dias de hoje, nessa correria frenética que nós pais vivemos, então a gente trabalha fora, a gente tem que ser dona de casa, a gente tem que ser mãe, pai, enfim. Apesar dessa correria frenética que a gente enfrenta no dia a dia, a gente não quer abrir mão de ser mãe, não quer abrir mão de ser pai. E aí a gente junta mais uma tarefa, porque sim, apesar de ser prazeroso,
É muito cansativo ser pai, ser mãe e educar, né? E aí como é que a gente faz, às vezes, para encaixar mais essa tarefa no meio de outras múltiplas? E o que eu percebo é que, sem querer, né, sem perceber que isso está sendo feito, alguns pais e algumas mães negligenciam o maternar e o paternar, né? Colocam isso em terceiro plano, ou então fazem isso de maneira muito superficial. E aí, no final da conta, a criança não recebe aquele suporte necessário para crescer se sentindo seguro, para crescer se sentindo segura. E aí que começam as falhas. Porque uma criança que tem segurança do amor do pai, da mãe, da família, né, que sabe que há uma base sólida esperando por ela dentro de casa, ela sempre vai se comportar de uma maneira mais segura. Ela muito provavelmente vai passar pelos percalços da vida, vai sofrer sim, vai encontrar dificuldade para enfrentar muitas coisas negativas que acontecem durante a vida. No entanto, sempre que ela olhar para trás, ela vai ter a tranquilidade de saber que há uma base familiar esperando por ela, né? Isso se chama segurança, isso se chama suporte. O problema é que a maioria das crianças crescem e olham para trás e veem só um vazio. Não vê esse suporte tão necessário. E aí cresce se sentindo insegura, sem saber lidar com as frustrações, sem conseguir lidar com os próprios medos, sem ter para quem confessar as próprias inseguranças. E aí se vê literalmente sozinha, se vê literalmente sozinho, porque tem um amigo, tem um companheiro para quem possa confessar. Não é a mesma coisa de ter uma base familiar para te suportar, para te segurar caso algo aconteça. Então, Elisângela, como é que eu faço para oferecer essa base para os meus filhos? Eu não acredito que tenha uma fórmula X, até porque eu também estou aprendendo a maternar. O meu filho mais velho tem 6 anos e meio. Então, na prática, eu estou entendendo como isso funciona há 6 anos e meio, né? Na teoria clínica, eu entendo sobre o assunto já há algum tempo. Então, eu também aprendo e renovo o meu hall de informações diariamente com aquilo que eu aprendo em casa com os meus filhos. E uma das coisas que eu venho observando é que os pais esquecem de olhar de fato para os filhos, né? Eles acabam suprindo esse olhar concreto com bens. Então eu não estou tão presente, eu vou ceder mais vezes, eu não vou brigar tanto, eu não vou punir tantas vezes, eu vou ser mais condescendente. A gente pode sim ser condescendente, a gente deve ser amoroso, a gente deve valorizar o que os filhos têm de bom, mas educar e dar suporte é também repreender, é mostrar que a gente não vai tolerar erros, é explicar que toda ação vai ter uma reação. Ou seja, se ele se comportar, se ele emitir um comportamento ruim, ele vai ser punido por isso, ele vai perder algo por isso. Isso se chama educar. Você está ensinando diariamente os teus filhos a lidarem com frustrações. Frustração de ter que perder algo que ele gosta, porque ele cometeu uma infração dentro de casa, não é? Lidar com a frustração de ter que ser punido por um comportamento que ele achou que ia passar desapercebido. Então, são aprendizados que nós, enquanto pais, não devemos nos omitir, porque isso faz parte daquela cartilha que simbolicamente nos pertence quando a gente resolve maternar e paternar. Eu percebo que há uma inversão de valores muito grande, onde os pais hoje em dia sentem muito a necessidade de serem amigos dos filhos, porque, por exemplo, eu passo um pouco dos 30, então eu sou de uma geração onde os meus pais não eram meus amigos, né? Eles eram carinhosos como podiam e conseguiam ser, mas não havia essa necessidade do coleguismo, de serem meus amigos. Então, hoje, a geração já está completamente mudada. Porque essa geração nova vem mais ou menos da mesma época que eu, que vem de uma educação onde os pais não estão ali na posição de amigos, e sim na posição de pais, que amam, que querem bem, mas que educam sim, que dizem não, sim, e que frustram, sim, porque entendem que isso faz parte do educar. Doa ou não doa.
né? Então, essa nova geração está muito preocupada em não ferir o filho, em não machucar o filho, em não colocar ele numa posição de tristeza, ou numa posição em que diga para o pai, eu te odeio, eu não gosto de você. Porque os filhos dizem isso quando a gente castiga ou quando a gente pune. Quando eu falo punir, é você tirar um videogame porque ele fez alguma coisa errada, é você tirar o tablet, é você proibir de comer aquele doce que gosta. São punições, são castigos que tem profissionais que usam uma nomenclatura ou outra nomenclatura, mas no fundo o sentido é o mesmo, né? Então essa nova geração não quer frustrar os filhos. E para mim é aí que está o erro, né? Enquanto profissional, é aí que eu vejo o erro. Porque se você, enquanto pai, enquanto mãe, não está ensinando na vida pregressa do seu filho a ele lidar com frustrações básicas dentro de casa, como é que vai ser quando ele tiver que lidar com frustrações no colégio, com amigos que nem sempre vão facilitar a vida dele, no emprego onde nem tudo vai acontecer como ele planejou, como ela planejou? Veja, a vida está lá fora para frustrar, né? A gente vai ter sucesso, mas a gente vai ter insucessos. Isso faz parte da vida. E o que transforma a gente num ser humano forte, num ser humano inteligente, num ser humano adaptável, é exatamente essa capacidade que a gente tem de lidar com as coisas negativas que acontecem na nossa vida, porque elas vão acontecer. Bom, então a minha mensagem de hoje é: materne e paterne com segurança, né? Seja amigo do seu filho, seja gentil com o seu filho, mas seja pai, seja mãe. Diga não quando deve ser dito não. Puna quando algo negativo acontecer, quando um comportamento irregular aparecer, para que ele ou ela entenda que toda ação ruim vai ter uma consequência por detrás. Nada vai passar ileso. Nada. Isso se aprende da porta para dentro, não é? Se eu consigo cometer infrações dentro da minha casa e não sou punido por isso, do lado de fora eu vou ter a mesma sensação. Então, faça isso sem medo, você não vai estar traumatizando o seu filho. Lógico, faça com sabedoria. Lá no Dicas do meu Instagram eu falei sobre isso na terça-feira. Valorize também o que seu filho tem de bom. Então, vamos punir quando tiver que ser punido, mas vamos valorizar as coisas boas também. Você valoriza um desenho lindo que seu filho te fez? Você valoriza um projeto bacana que ele fez na escola com os amigos? Você valoriza, sei lá, uma louça que ele lavou sem você pedir? Entende? Não, não fez mais do que obrigação, porque também a gente tem o inverso. A gente tem aquele pai e aquela mãe que só conseguem enxergar as coisas ruins, que só sabem punir, que só sabem ser rígidos. Aí também não, porque o seu filho vai olhar para trás e vai continuar vendo vazio, não vai ver suporte, vai ter medo de dizer quando errou, vai ter medo de dizer quando fez algo que não foi tão bacana, vai ter medo de dizer quando se frustrou, porque não vai querer ser humilhado por você. Então, pense nas mensagens que você está mandando para os seus filhos, né? Vamos se policiar, vamos punir sim, vamos educar sim, vamos frustrar quando infelizmente a frustração for inevitável, mas vamos valorizar o que os nossos filhos têm de bom, né? Eu tenho pais que falam, o meu filho tem 5, 6 anos e eu não deixo ele colar o desenho em nenhum lugar. Vamos dar liberdade criativa para os nossos filhos também, né? Até que ponto eu posso deixar o meu filho expor a criatividade dele, sem isso me agredir, sem isso parecer permissividade, e até que ponto isso vai ser bacana pra gente, isso vai ser bacana para ele me mostrar diariamente, através das criações dele, o que ele está aprendendo, o que se passa na cabeça dele. Porque às vezes um desenho que o teu filho está fazendo, uma produção, diz muito sobre aquilo que ele teve no dia. Quer ver? Vou te mostrar uma coisa. Ó, aqui tá a portinha do meu filho de 6 anos, que cola bastante coisa na porta dele que representa aquilo que ele tá vivendo. Então aqui tem a medalha que ele resolveu pendurar, a medalha do judô. Aí ele colou os dinossauros, porque ele estava numa fase de dinossauro. Os super-heróis, que é uma fase que não passa, não é verdade? Nossa foto, então isso mostra a ligação que a gente tem. Árvore de Natal, que era o momento de Natal, e ele colou a árvore porque ele estava aprendendo também a desenhar árvore. Essa foi a última produção, ó, que provavelmente ele está reproduzindo o que ele viu em sala de aula, são os balões com as letrinhas.
E por que que eu mostrei isso para vocês? Para vocês entenderem que às vezes uma coisinha simples, sei lá, liberar um pouco esse comportamento criativo na porta do quarto do seu filho. Isso vai fazer com que você tenha acesso a muitas das coisas que está passando pela cabecinha deles. Então, às vezes o meu filho desenha uma coisa mais agressiva e eu já sei que tem a ver com aquele dia, que tem a ver com algo que está acontecendo naquela semana. Então, se você não dá liberdade para o seu filho, às vezes, ser criança dentro de casa, isso também vai impactar no comportamento não assertivo do teu filho. Então, eu percebo que os pais ou estão muito rígidos ou muito liberais. Então, os filhos não podem ser criança dentro do próprio quarto. Gente, você não precisa deixar ele pintar o quarto todo, colar no quarto todo, mas delimite uma área para que ele possa explorar a própria criatividade, para que ele possa externalizar o que ele tem dentro dele. Porque às vezes a criança não externaliza só falando, ela externaliza no desenho, ela externaliza numa colagem, numa pintura, e aí você vai poder se comunicar com o seu filho ou ter acesso àquilo que eles estão pensando através da liberdade criativa. Esse foi só um pequeno exemplo, né? Mas você pode pensar em outras coisas que às vezes você poda simplesmente pela vontade de podar, quando no fundo não tem sentido nenhum. Às vezes essa castração, né, ou essa frustração que você está fornecendo para os teus filhos. Então eu acho que a mensagem de hoje é exatamente essa, é balancear. Eu sei que é muito difícil, mas lá dentro da gente, a gente percebe quando a gente errou a mão, a gente percebe quando está sendo rígido demais, ou quando está sendo fácil demais, mas aí a gente tende a relevar, a gente tende a deixar para depois, a gente tende a não consertar. E aí quando a gente vê, eles já cresceram, isso já virou um comportamento habitual dentro de casa, ou você é muito flexível, ou você é muito enrijecido, e aí já se cria um padrão de comportamento onde o seu filho não vai mais confiar em você, ou então vai te fazer de gato sapato, e quando ele olhar para trás não vai ter uma base, vai ter um vazio. E o que que isso tem a ver com esse massacre de Suzano? Bom, não sei, liguem os pontos, né? Liguem os pontos, como eu disse, eu não estava lá, mas eu acho que uma coisa tem totalmente ligação com a outra, desde que você tenha a sensibilidade de ligar os pontos. Então faça essa reflexão, pense aonde você pode melhorar, aonde você pode enrijecer, aonde você pode ser mais maleável e vá melhorando aos poucos. Nenhuma mudança vai ser repentina de uma hora para outra. Eu mesma aprendo diariamente e eu acho que o ponto de partida é você se dispor a melhorar diariamente, não é verdade? O resto é resto. Gostou do vídeo? Compartilha aqui. Me diga se você se acha mais flexível, se você se acha mais rígido com teus filhos. Me conta para eu saber o que você está achando, como é que você se comporta do lado daí. Fique comigo, compartilhe o conteúdo e até semana que vem. Beijo!